Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 5, a oração na caminhada. O texto base para essa lição se encontra em Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, eu gostaria de ler com vocês. O texto diz assim: Certo dia estava Jesus orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E Jesus lhes disse: Quando vocês orarem, digam assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também temos perdoado a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que ele precisa. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo a quem pedir. O autor da revista inicia a lição usando uma citação do Dr. Martin Lloyd-Jones, fazendo a seguinte observação acerca da oração na vida cristã. Se nós observarmos a oração feita por homens na Bíblia, homens como Moisés, os grandes profetas e até mesmo os discípulos de Jesus, nós iremos encontrar algumas diferenças entre as nossas orações e aquelas orações escritas na palavra. Se compararmos as nossas orações com as que estão na palavra, vamos perceber que na maioria das vezes nós somos tendenciosos, buscando os nossos próprios interesses, nossas petições são voltadas para aquilo que nós desejamos e nem sempre são voltadas para que a vontade de Deus seja cumprida de forma plena e perfeita nas nossas vidas. O autor da revista então destaca que, na maioria das pessoas, a vida de oração ocorre de maneira esporádica e muitas vezes movidas apenas por caprichos pessoais. Essas orações se tornam mais urgentes e mais frequentes quando estamos atravessando tempos difíceis e precisando muito sermos atendidos em alguns momentos específicos da nossa vida. O autor traz luz sobre o texto, mostrando que o objetivo central desse estudo é extrair dos ensinos deixados por Jesus auxílios para uma vida de oração plena, para que seja utilizada durante toda a caminhada cristã. Jesus estava a caminho de Jerusalém junto com seus discípulos, quando um deles o interpela e pergunta: Senhor, ensina-nos a orar, pois João ensinou a seus discípulos como eles deveriam orar. E aí, nós podemos comparar o texto de Lucas capítulo 11 com Mateus capítulo 6, sendo que em Mateus capítulo 6, a oração é apresentada como parte do sermão de Jesus. Aqui em Lucas, esta oração é apresentada como um pedido que parte de um dos seus discípulos. Eu gostaria de chamar a atenção para você neste ponto. A oração deve ser manifestação de um desejo seu de falar com Deus. Deve ser a intenção do seu coração expressa em palavras, a fim de que você busque a vontade de Deus através da oração. Jesus sempre
levou a sério sua vida de oração. E talvez por isso, por seus discípulos verem ele em constante oração, isso tenha provocado o interesse e o desejo dos discípulos em aprender a orar com Jesus. Jesus então nos dá orientações acerca da oração de maneira prática, mostrando nos versículo 2 ao versículo 4 a oração modelo. Esta oração serve como modelo básico para todo aquele que tem interesse em falar com Deus através da oração. A oração está então dividida em 3 partes, como Jesus nos ensinou. A primeira de invocação e adoração, a segunda parte, petições e pedidos, e a terceira parte, conclusão e uma declaração de reconhecimento do poderio de Deus nas nossas vidas. Jesus aproveita o momento e conta também uma parábola nos versículos 5 ao versículo 8. Jesus ensina que orar é apresentar a Deus seus pedidos e que estes pedidos são sim reflexos da necessidade e da situação decadente da humanidade. Mostra o quanto somos carentes de Deus e precisamos do seu cuidado. Jesus nesse ponto é muito didático. Ao ensinar sobre a oração, ele mostra que existe uma dinâmica no ato de orar. Ele utiliza 3 verbos indicando a ação: pedir, buscar e bater. Jesus então argumenta e coloca uma ideia muito importante na cabeça dos seus discípulos. Ora, se um pai terreno consegue ouvir seu filho e atender seu pedido, mesmo sendo mau, o que nós poderíamos esperar de um Pai Celestial que escuta a nossa oração? Nada mais do que uma resposta. Jesus ensina então que toda oração terá devida resposta vinda de Deus. Partiremos agora para o conteúdo da lição em si. A revista separa a lição em 3 tópicos. O primeiro deles é: a oração verdadeira pressupõe a comunhão com Deus e com o seu semelhante. O autor da revista cita Martinho Lutero, que disse acerca do Pai Nosso: estas palavras de Cristo nos ensinam como devemos orar e o que devemos orar. Precisamos, portanto, saber ambos. A oração ensinada por Jesus inicia com a busca por Deus e seu reino, mas passa também pelo relacionar-se com outras pessoas. A oração não é uma prática individualista, mas também uma forma de interagir com aqueles que fazem parte do reino de Deus, e isso implica em comunhão com Deus e também em comunhão com outras pessoas. O autor da revista cita Calbart, seguindo esta linha de raciocínio, afirmando que a palavra nosso, neste lugar, significa a interação da pessoa que ora com todos aqueles que se encontram em Cristo e também com aqueles que são convidados a orar conosco. Por isso oramos, Pai Nosso. E ele continua dizendo: toda a humanidade é objeto da intercessão da igreja e assim nós entramos em comunhão com todos os homens. Na Bíblia, olhando para o Antigo Testamento e observando os 10 mandamentos, podemos ver que Deus mostrou também esse princípio quando entregou a lei para seu povo. A primeira parte dos 10 mandamentos trata do relacionamento de Deus com os homens. A segunda parte trata do relacionamento dos homens entre si. Assim sendo, a oração serve não somente para a intercessão a Deus, mas também para unir as pessoas que estão perto ou distantes. É um elo que une a Deus e nos identifica como o povo de Deus que o busca incessantemente por meio da oração. O segundo ponto que o autor da revista lista a fim de nos ensinar sobre a oração diz assim: a oração verdadeira pressupõe dependência de Deus. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 11, onde um amigo procura o seu outro amigo, mesmo fora de hora, em um momento de sua grande necessidade. E isso mostra, então, a dependência que motiva-nos a orar, pois orar consiste também em apresentar a Deus as nossas carências e as nossas necessidades. Lucas, no capítulo 18, Jesus entrega para nós outros ensinamentos acerca de oração. Quando, por exemplo, ele cita a viúva que pede ao juiz iníquo para atender suas necessidades, Jesus está nos ensinando acerca da perseverança na oração, a sermos insistentes em orarmos, não deixarmos de orar.
Em outro momento, Jesus mostra a aprovação à oração do publicano, demonstrando então assim sua carência de perdão, sua necessidade de reencontrar-se com Deus. A lição que fica aqui é: a dependência da misericórdia de Deus é sempre constante nas nossas vidas. Nós precisamos então ser autênticos na nossa vida de oração, reconhecer as nossas necessidades sempre e mostrá-las diante de Deus por meio das nossas orações. Demonstrar também que somos totalmente limitados e dependentes da sua graça. Na oração nós podemos então demonstrar a nossa humanidade a um Deus que nos criou e nos conhece muito bem. Por fim, o autor lista o terceiro ponto como sendo: a oração verdadeira pressupõe a certeza de que Deus nos responderá. O versículo 9 do texto que lemos diz assim: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Podemos então tirar desse texto a tranquilidade e a segurança de que seremos atendidos em nossas orações. Isso é então uma motivação para buscarmos de forma constante a Deus por meio da oração. E aqui tem um argumento muito interessante que Jesus coloca. O argumento dizendo que se um pai biológico consegue atender as necessidades de um filho, por que nós não creríamos que Deus, como Pai Celestial, atenderia as nossas petições? Deus é soberano em tudo e sobre todas as coisas. E esta é a garantia de que seremos ouvidos. Ele sabe quando, o que, como e por que atender às nossas orações. A oração em prática, ela exibe dois aspectos. O primeiro é o aspecto humano, onde eu tenho que pedir e agradecer. O segundo aspecto é o divino. Deus irá me ouvir e irá me responder, mas preste atenção. Essa resposta será conforme a sua soberana vontade. Isso não significa que todas as nossas orações serão respondidas, mas sim que temos garantias de que seremos, sim, ouvidos e atendidos por Deus. Em cada caso, nós receberemos então a resposta apropriada. Precisamos então de discernimento e sabedoria e de graça vinda de Deus para aceitarmos e entendermos as respostas que Ele irá nos dar em resposta à nossa oração. O versículo 10 do capítulo de Lucas que nós lemos hoje diz: porque qualquer que pede, recebe, a quem busca, acha, e a quem bate, se abrirá. Segundo Leon Morris, a reafirmação do versículo 10 nos deixa claro a indicação de que podemos ter certeza da resposta de Deus. Sempre existirá disposição em Deus em nos ouvir. Nós precisamos então fazer a nossa parte, pedir e orar. Isso novamente não significa que sempre iremos obter aquilo que pedimos. Precisamos também ter em mente que isso não significa que sempre iremos receber respostas positivas àquilo que estamos pedindo. Mas sim que em Deus, através de Jesus Cristo, a oração verdadeira e sincera, feita de um coração puro e reto diante de Deus, será ouvida e respondida. Teremos então de Deus sempre a melhor resposta. Chegamos então à conclusão da nossa lição. Jesus, no convívio com seus discípulos, foi um exemplo de vida prática de oração. Então, ensinando aos seus discípulos a importância da oração na vida cristã. Se fazemos parte do reino de Deus, orar será sempre uma constante no nosso dia a dia. Precisamos, então, sempre estar em oração, colocando nossas súplicas diante de Deus, entregando nossas vidas aos pés de Jesus, louvando e agradecendo a Deus por sua infinita graça e adorando-o por bênçãos derramadas no nosso viver. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16 ao 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Chegamos então ao fim de mais uma lição da nossa EBD. Se você gostou dessa lição e das outras que estamos fazendo, eu convido você a se inscrever no canal da igreja aqui no YouTube. Se você tem algum questionamento, alguma sugestão ou alguma dúvida,
Você pode também deixar o seu comentário aqui embaixo do vídeo e convido também você a participar das programações e das lives que estamos fazendo no canal da Igreja de Cristo em Nova Descoberta no Instagram. Que Deus abençoe sua vida e até a semana que vem, se Deus assim permitir.